À primeira vista, parecem cenas de um filme de ficção científica ou uma arte digital criada por inteligência artificial. Mas essas paisagens não foram criadas por computador, por humanos, nem são ilusões de ótica. Desde montanhas com as cores do arco-íris até mares que brilham à noite. Neste vídeo, vamos analisar algumas das obras mais extraordinárias e coloridas da natureza em nosso mundo. Mas antes de começarmos a discussão, gostaria de pedir que você deixe um like e se inscreva no nosso canal. Isso já é uma grande ajuda para nós criadores de conteúdo. Então vamos começar. O eucalipto arco-íris. Não é comum ver uma árvore que tenha mais de uma ou duas cores em seu tronco, mas em algumas florestas tropicais existe uma espécie de árvore que parece um arco-íris natural crescendo no meio da floresta. Esta é a eucalipto arco-íris. Ela pode ser encontrada nas florestas tropicais da Indonésia, Papua Nova Guiné e outras regiões próximas. À primeira vista, parece que um pintor decidiu transformar todo o tronco da árvore em uma tela. No tronco dessa árvore, há uma mistura de verde, azul, violeta, laranja, vermelho e marrom. Todas essas cores aparecem juntas, sem uso de tinta. O segredo está na própria casca da árvore. À medida que o eucalipto arco-íris cresce, sua fina camada externa de casca vai se soltando aos poucos em diferentes partes do seu tronco. Quando a parte de baixo é recém-exposta, ela fica verde porque ainda contém clorofila na casca fresca. Com o passar do tempo e à medida que é exposta ao vento, à chuva e ao sol, a composição química da casca muda. A cor vai mudando gradualmente de verde para azul, depois para violeta, laranja, vermelho e, por fim, torna-se marrom antes de descascar novamente. Como esse processo não acontece ao mesmo tempo em toda a árvore, diferentes estágios de mudança podem ser vistos ao mesmo tempo. O resultado é um mosaico natural de cores que parece impossível para uma árvore. Outro motivo pelo qual isso é especial é que não existem dois eucaliptos arco-íris exatamente iguais. Até mesmo a mesma árvore muda de aparência ao longo dos meses porque sua casca continua se renovando. Por causa de sua aparência única, essa espécie também foi plantada em diferentes lugares tropicais e subtropicais, como o Havaí, algumas partes da Flórida e outras regiões quentes do mundo, como árvore ornamental. E toda vez que alguém vê isso pela primeira vez, geralmente a reação é a mesma. Parece algo feito pelo homem. Mas, na verdade, essa é uma das obras de arte mais coloridas da natureza. A praia de areia. Normalmente, a areia das praias que vemos é branca, preta ou às vezes dourada. Mas em uma parte remota da Ilha Grande do Havaí, há uma praia que parece ter sido coberta com esmeralda triturada. Esta é a praia de Papaculea. Ela é uma das poucas praias de areia verde conhecidas no mundo. Sua cor única está diretamente relacionada ao vulcão. Milhares de anos atrás, houve atividade vulcânica naquela área e formou-se um cone de cinzas. Dentro das rochas expelidas pelo vulcão, há uma alta concentração de um mineral chamado olivina. A olivina é naturalmente verde e geralmente se forma no magma subterrâneo. Com o passar do tempo, o vento, a chuva e a erosão foram lentamente desgastando as rochas vulcânicas. À medida que elas se quebram, pequenos cristais de olivina são liberados. É aí que entra o papel do oceano. A cada onda do mar, muitas partículas leves são levadas embora. Mas os cristais de olivina são mais resistentes e mais pesados do que outros materiais ao redor. Por causa disso, eles se acumulam na praia enquanto outros componentes vão desaparecendo aos poucos. O resultado é uma praia com uma cor nitidamente verde. Quando a areia está molhada, ela brilha ainda mais e parece pequenas joias espalhadas à beira-mar. Quando está seca, a cor fica mais suave, mas o tom esverdeado ainda chama a atenção. Chegar aqui também não é fácil. Geralmente é preciso caminhar bastante sob o sol forte e atravessar uma paisagem vulcânica acidentada antes de chegar à própria praia. Mas para muitos visitantes isso faz parte da experiência, porque a cada passo em direção a Papaculea, parece que você está viajando para um lugar que se assemelha mais a outro planeta do que a um destino de praia comum. Azul verdadeiro. Para a maioria das plantas e animais, quase não existe pigmento azul natural que apareça em seus corpos. Isso significa que muitos organismos parecem azuis, mas a cor química deles não é realmente azul. O que vemos é uma ilusão de ótica criada pela física.
Um dos melhores exemplos disso é a borboleta morfo. Quando a luz atinge suas asas, parece que um azul muito brilhante cintila. Mas sob o microscópio, dá para ver que a cor não vem do pigmento, mas sim de estruturas minúsculas na superfície da asa. Essas estruturas microscópicas estão organizadas de um jeito que refletem apenas a parte azul da luz, enquanto as outras cores desaparecem ou são absorvidas. Esse é o mesmo princípio em muitos pássaros de cor azul. Por exemplo, o gaio azul não tem pigmento azul nas suas penas. A disposição especial das camadas microscópicas nas penas é o motivo pelo qual nossos olhos veem a cor azul. Até mesmo os olhos azuis dos humanos não usam pigmento azul. A cor também é resultado da forma como a luz se espalha e reflete dentro do olho. Nas plantas, há flores que parecem azuis, mas geralmente não possuem pigmento azul verdadeiro. Em vez disso, elas alteram as propriedades químicas dos pigmentos, que normalmente são vermelhos ou roxos, para parecerem mais azuis aos nossos olhos. Por isso, quando você vê um animal ou flor de cor azul vibrante, é bem provável que o material deles não seja realmente azul. O que você está vendo é um uso muito inteligente da luz, e talvez esse seja um dos fatos mais impressionantes sobre a natureza. Às vezes, as cores mais bonitas não são feitas por química, mas sim pela física. Lagos cor-de-rosa. Você pode encontrá-los na Middle Island, uma pequena ilha quase sem habitantes permanentes na costa da Austrália Ocidental. A primeira coisa que você vai notar aqui é a cor extraordinária da água. Não é um vermelho claro ou apenas um tom rosado. O lago inteiro tem um tom rosa vibrante e quase inacreditável que pode ser visto até mesmo do céu. Mas a paisagem fica ainda mais impressionante porque é cercada por uma densa floresta de eucaliptos. Entre o lago e o oceano, há uma fina faixa de areia branca. Por causa disso, as cores vermelha, verde, branca e azul se encontram em um só lugar. Este lago é conhecido há muito tempo. Já no início do século XIX, este lago foi registrado por exploradores europeus e por mais de 2 séculos, sua cor única permaneceu. O mais surpreendente é que a cor não desaparece mesmo quando a água é colocada em um recipiente. Isso significa que não é simplesmente um efeito de luz ou reflexão. De acordo com estudos, é provável que a cor venha da combinação de micro-organismos que vivem na altíssima salinidade do lago. Isso inclui alguns tipos de algas e micro-organismos que produzem pigmentos para sobreviver em condições extremas. Lagos salgados em várias partes do mundo também ficam rosados às vezes, mas isso ocorre só em certas épocas do ano. No Lago Hillier, essa condição incomum virou permanente. Até hoje, os cientistas ainda estudam por que esse processo é tão resistente em comparação com outros lagos semelhantes. E talvez seja por isso que continua sendo uma das maravilhas naturais mais impressionantes da Austrália, as montanhas arco-íris. De longe é possível ver as camadas sobrepostas de vermelho, laranja, amarelo, verde e até azul, que parecem fluir pelas colinas. Estas são as montanhas arco-íris na província de Gansu. À primeira vista, é difícil acreditar que essas cores sejam reais, parecendo arte digital ou cena feita por computação gráfica. Mas o que se vê ali é resultado de processos geológicos que aconteceram ao longo de milhões de anos. Nos tempos antigos, essa região era coberta por rios, lagos e vastas planícies onde areia, lama e outros sedimentos continuavam a se acumular. Com o passar de um tempo muito longo, formaram-se camadas espessas de rocha. Cada camada tem diferentes minerais e composição química. Mais tarde, devido ao movimento das placas tectônicas, essas rochas foram elevadas do subsolo. Depois disso, milhões de anos de chuva, vento e erosão gradualmente moldaram a paisagem que vemos hoje. Cada cor tem sua própria origem. O vermelho vivo geralmente vem do óxido de ferro ou ferrugem. O amarelo vem de outros minerais ricos em compostos de ferro. Enquanto o verde e outras cores são resultado de diferentes depósitos químicos que se formaram sob várias condições ambientais nos tempos antigos. Em outras palavras, cada faixa de cor é como uma página da história da Terra, empilhada uma sobre a outra. Hoje em dia, milhões de turistas visitam este lugar para ver pessoalmente a paisagem que muitas vezes é confundida com uma imagem editada na internet. Mas quando você está de pé na plataforma de observação e vê as ondas de cores que se estendem até onde a vista alcança, você rapidamente entende porque este
é uma das formações geológicas mais impressionantes do mundo. Cristal de bismuto. Em sua forma comum, ele não tem uma aparência especial. É apenas um metal prateado que pode facilmente ser confundido com muitos outros elementos. Mas quando é derretido e resfriado da maneira certa, um processo extraordinário começa a acontecer. À medida que o cristal se forma, as bordas crescem mais rápido do que o centro. Por causa disso, ele desenvolve camadas sucessivas que lembram degraus de uma escada. O resultado são formas geométricas que parecem ter sido feitas por um arquiteto, não por um escultor, e, acima de tudo, cores que são quase impossíveis para um metal. Aqui, você pode ver azul, violeta, vermelho, verde, dourado e prata brilhando juntos na superfície do cristal. Mas, na verdade, não há cor realmente presa ao metal. O que vemos é o efeito de uma camada extremamente fina de óxido, que se forma quando o bismuto entra em contato com o oxigênio. Quando a luz atinge essa camada fina, ocorre uma interferência em diferentes comprimentos de onda da luz. O resultado é um efeito de arco-íris natural que muda dependendo da espessura da camada de óxido. Então, mesmo sendo o mesmo elemento, nenhum cristal tem exatamente a mesma combinação de cores. Outro motivo pelo qual o bismuto é popular entre os entusiastas e colecionadores é porque seu ponto de fusão é relativamente baixo em comparação com muitos metais. Por causa disso, é possível cristalizá-lo em condições controladas, sem precisar de equipamentos de laboratório complicados. Entre milhões de elementos, pedras e minerais encontrados em nosso mundo, é surpreendente pensar que um dos mais coloridos vem de um metal que à primeira vista parece totalmente comum. E talvez esse seja um dos fatos mais interessantes sobre a natureza. Muitas vezes, as coisas mais comuns escondem as surpresas mais incríveis do mundo. Alexandrita. No mundo das pedras preciosas, poucas têm uma reputação tão especial quanto esta, porque, embora a pedra permaneça a mesma, sua cor parece mudar dependendo do tipo de luz que incide sobre ela. Quando está sob a luz natural do dia ou sob uma luz branca fria, geralmente se vê seu tom verde profundo, semelhante ao da esmeralda. Mas quando é exposta a luzes mais quentes, como a de uma vela ou luzes com predominância de comprimentos de onda vermelhos, ela gradualmente se torna de um vermelho vibrante, parecido com um rubi. Para quem vê isso pela primeira vez, parece que está olhando para uma pedra diferente. O segredo está na estrutura microscópica do cristal. A alexandrita possui um pouco de cromo, elemento responsável pela cor de outras pedras preciosas famosas. Devido à maneira única como ela absorve a luz, a cor que nossos olhos veem muda dependendo do comprimento de onda dominante ao redor. A pedra não muda, é a luz que muda, e a alexandrita é um dos poucos minerais que consegue mostrar essa mudança de forma tão clara. Essa pedra preciosa foi descoberta pela primeira vez nos Montes Urais, na Rússia, no século XIX. Devido à sua característica extraordinária, ela rapidamente se tornou uma das gemas mais procuradas do mundo. Hoje também existem depósitos no Brasil, no Sri Lanka e em algumas partes do leste da África. Mas mesmo com outras fontes, a alexandrita de alta qualidade continua sendo extremamente rara. Na verdade, muitos especialistas dizem que é mais difícil encontrar uma alexandrita de classe mundial do que alguns outros tipos de pedras preciosas, diamante e esmeralda valiosos. E talvez seja por isso que, até hoje, ela continua sendo uma das criações mais admiradas da geologia. Uma pedra que não muda de forma, mas é capaz de mudar de cor bem diante dos seus olhos. Baías bioluminescentes. Em lugares como Porto Rico, Jamaica, Maldivas e outras costas tropicais, há momentos em que o mar brilha a cada movimento da água. Quando alguém nada, deixa um rastro de luz. Quando um peixe passa, parece que deixa uma linha brilhante sob o mar. Até mesmo jogar uma pedra na água pode causar uma explosão temporária de luz azul. Os responsáveis por isso são organismos microscópicos chamados dinoflagelados. Cada um deles é tão pequeno que não pode ser facilmente visto a olho nu. Mas quando bilhões deles se juntam em um só lugar, eles conseguem mudar completamente a aparência do oceano. Quando eles são perturbados por ondas, peixes, barcos, ou até mesmo pelo simples movimento da mão de uma pessoa, ocorre uma reação química dentro de seus corpos. Nesse processo, eles produzem breves flashes de luz. Um único organismo é quase impossível de notar.
Mas quando milhões brilham ao mesmo tempo, parece que todo o mar está cintilando. Um dos lugares mais famosos para ver isso é a Baía Mosquito, em Porto Rico, reconhecida como uma das baías bioluminescentes mais brilhantes do mundo. Devido à combinação certa de temperatura, salinidade da água, nutrientes e um ambiente protegido, as condições se tornam perfeitas para a multiplicação desses organismos. Mas não é só Porto Rico que tem esse tipo de paisagem. Também existem costas na Jamaica, Maldivas, Vietnã e até em algumas partes da Austrália, onde o mesmo fenômeno aparece em diferentes épocas do ano. Para quem vê isso pessoalmente, muitas vezes é difícil descrever. Parece que estrelas caíram no mar. Parece que a própria água tem sua própria luz. E o mais impressionante é que esse processo já acontece há muito tempo, antes mesmo de existirem pessoas para testemunhá-lo. Por milhões e milhões de anos, o oceano brilha silenciosamente na escuridão da noite. E até hoje continua sendo uma das paisagens mais surreais que a natureza pode criar. A Depressão de Danakil. A Depressão de Danakil está localizada na parte norte da Etiópia, perto da fronteira com a Eritreia e Djibouti. Também é um dos lugares mais baixos da África e está entre as regiões mais quentes do mundo. Mas não é o calor que a tornou famosa. A verdadeira razão é a combinação extraordinária de geologia, atividade vulcânica e processos químicos que ocorrem simultaneamente em um só lugar. Sob essa região, as placas tectônicas da Terra continuam se movendo. Enquanto elas lentamente se separam, o calor e o magma sobem das profundezas do planeta. Por causa disso, formam-se os campos hidrotermais, onde a água extremamente quente sobe à superfície trazendo consigo vários minerais. Quando a água esfria e começa a sair, os depósitos químicos ficam no solo, e é aí que começam a aparecer as cores incomuns. O amarelo brilhante geralmente vem do enxofre. As partes alaranjadas e avermelhadas vêm dos compostos de ferro. Enquanto isso, a parte branca é composta por depósitos de sal e outros minerais. Quando tudo isso se junta em um só lugar, todo o ambiente parece ter sido pintado com cores que raramente são vistas na natureza. Uma das partes mais famosas da região é a área hidrotermal de Dalol. É aqui que se encontram algumas das formações geotérmicas mais coloridas da Terra. E há estruturas minerais que se assemelham a coisas que você esperaria ver em outro planeta em vez da Terra. Existem formações minerais que estão se degradando aos poucos, enquanto novas estão se formando. Os viajantes precisam enfrentar um calor extremo. Em certas épocas do ano, a temperatura durante o dia pode chegar a mais de 50 graus Celsius. Além disso, somam-se a isso a localização remota e as condições ambientais severas. E talvez seja por isso que muitos consideram a Depressão de Danakil como uma das paisagens naturais mais únicas e coloridas que existem em nosso planeta. Um lugar que vem sendo continuamente moldado pela natureza há milhões de anos, silencioso, intenso e quase inacreditável. No nosso vasto mundo, ainda existem lugares e fenômenos que parecem saídos da imaginação, mesmo sendo reais. Então, da próxima vez que você vir uma imagem que parece boa demais para ser verdade, não pense logo que ela foi editada ou criada por computador. Porque, se tem uma coisa que a natureza sempre prova, é isso. Às vezes, a realidade é ainda mais impressionante do que qualquer coisa criada pelo homem.